o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 19 ao 23. Eu vou acompanhar junto com vocês aqui no telão. Está escrito assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhe: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvindo, que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Amém? Estende as suas mãos para cá, me abençoe. Pai, nesta manhã nós estamos rendendo de Ti. Fale conosco, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja. Fale conosco, Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deseja falar com esta igreja, Senhor, pois ela pertence a Ti. Que até o término deste culto, o Teu nome venha ser glorificado uma vez mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, eu confesso que dias como hoje, eu fico meio que melancólico, eu fico meio tristonho. Eu não sei se é assim com você, isso vai muito da personalidade de cada um. E por esses dias o Senhor, meditando nesta palavra, algumas coisas saltou no meu coração. E falar de João, irmão, é algo diferente. Por quê? João Batista, irmão, é um personagem muito relevante. A Bíblia vai anunciar ele 740 anos através do profeta Isaías. Então, João é uma pessoa que foi profetizado. 400 anos antes dele nascer, o Senhor novamente anuncia, dizendo que ele iria enviar um anjo antes do Messias chegar. Então, 740 anos, Isaías vai profetizar, dizendo que ele seria a voz que iria anunciar no meio ao deserto. 400 anos antes de houver aquele período que Deus se cala, que alguns classificam desta forma, o Senhor dizendo que antes do Messias chegar, ele ia enviar o teu anjo. E o João, irmão, ele é aquele que iria anunciar a vinda, aquele que iria preparar a chegada do Messias. E a Bíblia vai dizer, irmão, que seu pai, que se chamava Zacarias, um sacerdote, presta muita atenção nessas informações, ele junto com a sua esposa Isabel, avançada de idade, que era estéril, um belo dia, irmão, ele vai, por ser sacerdote, ele vai oferecer sacrifício ao Senhor, ele vai, pelo um sorteio, ele vai então entrar no templo. E quando ele entra ali, irmão, para oferecer ao Senhor, o anjo do Senhor aparece para ele, Gabriel, e o Senhor então anuncia que a oração dele tinha sido escutada, e que ele, junto com a sua esposa Isabel estéril, que iria ter uma criança, e o seu nome deveria se chamar João.
Aqui, amados irmãos, eu aprendo algo. A Bíblia diz que quando eles estavam avançados de idade, o Senhor concretizou uma promessa na vida deles. Aqui eu aprendo algo que nunca é tarde demais para Deus fazer o impossível na tua vida. Quando eles estavam avançados de idade, quando eles achavam que nada mais iria acontecer, Deus fez o que era impossível. A Bíblia diz que depois de 6 meses que Isabel está grávida. Isso quem vai relatar é o Evangelho de Lucas. O anjo aparece a Maria e anuncia a Maria que sobre ela viria o Espírito Santo e ela então iria gerar Jesus. Ou seja, presta muita atenção nesse espaço, nesse período de tempo. 6 meses depois, então, o anjo aparece para Maria e diz que Maria então seria mãe. Então perceba que é um espaço de 6 meses. Qual espaço? Então, irmão, a diferença de João Batista e de Jesus é de 6 meses, amém? Então, amados irmãos, João é um personagem que podemos ver ele como uma maçaneta da porta, uma dobradiça. Ou seja, ele vai apresentar a porta. Ou seja, então ele precisava, irmãos, vir antes. E havia, irmão, a necessidade de João preparar o caminho. Amém? Agora imagine, irmão, quando João começa o seu ministério, a Bíblia diz que ele começa no deserto. Aonde ele começa o seu ministério? Imagine, irmão, você ir numa igreja, sem cadeira, sem ar-condicionado, sem estacionamento, sem água fresca, sem conforto. E se chovesse, molhava. Ou seja, irmão, João Batista inaugura uma igreja no deserto. E você acredita, irmão? Tinha gente que ia nesta igreja, sem cadeira, sem ar-condicionado, sem sombra, sem água fresca, sem estacionamento, sentado no chão, mas eles iam lá. Sabe por que eles iam lá, irmãos? Porque lá havia a verdade. Você se tornaria membro desta igreja, irmão? Seja sincero. Pastor, e se começasse a chover? Cada um por si, irmãos. O povo vai até ele, irmão, porque faz 400 anos, irmão, que o povo não ouvia alguém falar com toda a autoridade sobre Deus, porque Deus, ele se calou. E João falava com ousadia, irmãos. E a Bíblia diz que ele se vestia de pele de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, irmãos. E sabe qual era a mensagem central dele? Arrependei-vos, raça de víbora. Já pensou, irmão? Você no deserto, sentar no chão, sem água fresca, e o pregador dizendo: você é uma cobra, víbora, se arrependa. Você ficaria nesta igreja, irmão? Irmão, aprenda algo. Avulsa isso. Quanto mais profundo você estiver mergulhado no pecado, mais profundo será a palavra de Deus te repreendendo e dizendo: arrependa-te. Quanto mais mergulhado no pecado, irmão, mais intenso Deus vai falar com você. E aquele povo, amados irmãos, estava mergulhado, aprofundado no pecado. Então por isso que João, irmão, ele está sendo duro. Porque, irmão, não se combate doenças graves com coisas leves. Perceba, amados irmãos, que ele está chamando o povo raça de víbora, arrependei-vos. E ele dizia assim: na verdade,
eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão, perceba que João está usando uma linguagem que nós não temos tanto conhecimento, mas ele está dizendo assim: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Duas explicações rápidas. Havia um servo na casa do seu senhor, que ele não prestava para nada, a não ser desatar as sandálias do teu senhor. Olha só, e ele está dizendo: olha, dentro da casa do meu senhor há tanto outros servos, e aquele que é inferior só serve para desatar as sandálias, e eu não me qualifico nem no lugar desse pior. Havia uma outra informação. Certa oportunidade, Paulo diz assim: eu cresci aos pés de Gamaliel. Irmão, Paulo está dizendo assim: eu fui criado no pé de Gamaliel. O melhor aluno, o melhor servo, aquele aluno que era se dedicado, empenhado, ele tinha uma única função. Qual era esta função? Dormir depois que o seu senhor fosse dormir e acordar primeiro que o seu senhor se levantasse. Como assim? Antes do seu senhor ir dormir, ele estava lá no pé dele tirando o calçado. Quando de manhã o seu senhor acordava, ele estava lá para colocar o sapato. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu cresci nos pés de Gamaliel porque eu fui o melhor. Eu era o aluno que se destacava. João está dizendo assim: olha, Senhor, eu não sou melhor do que os seus discípulos, e eu não sou melhor do que ninguém, nem merecedor de estar nos seus pés. Perceba, mais irmão, que João, ele está anunciando, ele está falando o que iria vir, mas ele está dizendo assim: mas eu não sou digno. E a Bíblia diz, irmão, que ele está no deserto pregando uma palavra, e de repente, sabe quem chega lá? Jesus. Perceba, meus irmãos, que num lugar que não tem conforto, não tem água fresca, não tem sombra, está pedindo para ver arrependimento. Quem chega neste lugar? Jesus. E a pergunta é, irmãos, nos cultos que nós realizamos na nossa cidade, se Jesus fosse visitar, qual igreja ele iria? Responde comigo mesmo, fala assim: qual igreja? Se Jesus fosse cultuar, ele iria. Ele vai somente onde a palavra é arrependei-vos, aonde se prega a verdade. E quando Jesus chega ali, irmão, ele olha para Jesus, e Jesus disse: eu vim para me batizar. João olha para ele e fala assim: eu que careço de ser batizado, e tu venhas a mim. Aí Jesus diz assim, Jesus porém respondendo disse-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Irmão, olha aqui para mim. A Bíblia diz que nele não havia pecado algum. Em Jesus não havia pecado algum. E por que Jesus agora vai se batizar? Se batismo é um ato de arrependimento. Por que Jesus vai se batizar, irmãos? Simples, irmãos. Ele, como sendo um exemplo, ele precisava se batizar para dizer que aqueles que vai seguir e dizer que ele é Senhor da sua vida precisa se batizar. Ou seja, o batismo é um ato de confissão publicamente que o Senhor é Senhor da sua vida. Mas por que ele está dizendo assim, para cumprir toda a justiça? A Bíblia diz que na época de Jesus, quem era o sacerdote era Caifás. E para ser sacerdote naquela época,
era genética, ou seja, o filho herdava do pai. A Bíblia diz, irmãos, que Caifás era genro de Anás, que era o sacerdote, e ele não teve filhos, só teve filhas. E Anás, para não perder, irmão, a polinização, passou para o seu genro o privilégio de se tornar sacerdote. Ou seja, irmão, para não perder o poder, Caifás, Anás agora passa para Caifás. Ou seja, a linhagem de sacerdote estava corrompida. E Jesus precisava, como cordeiro perfeito, se apresentar a um verdadeiro sacerdote. Lembra que João é filho de um sacerdote, automaticamente ele é um sacerdote. Por isso que quando Jesus se encontra com João, João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Irmão, o Cordeiro ele tinha que ser perfeito, não poderia ter mancha, não poderia ter defeito. E João, sendo sacerdote, conhecendo a qualificação do sacrifício, ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis aí o Cordeiro perfeito, nele não há pecado, nele não há injustiça, ele é aquele que é qualificado para ser apresentado no altar do Senhor. Irmão, Deus não faz nada de qualquer jeito, tudo que Deus faz, irmão, é algo organizado. Posso ouvir um amém? Irmão, João ele teve um privilégio que ninguém teve na Bíblia. Qual é? A Bíblia diz que quando ele batiza Jesus, quando Jesus está saindo das águas, a Bíblia diz que ele vê uma reunião da Trindade. Como assim? Ele vê Jesus, ele vê o Espírito Santo vindo em formato de uma pomba, e ele ouve a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Perceba que ele vê uma reunião da Trindade, irmão. Ele vê Cristo, ele vê o Espírito Santo e ele vê a voz de Deus. Você consegue imaginar isso, irmãos? João ele tem este privilégio. A Bíblia diz que Jesus sai dali, e saindo do batismo, ele é conduzido ao deserto. E ali ele é tentado por 40 dias. E aqui, irmão, Marcos capítulo 1, põe lá para mim, Deliane, do 13 ao 15. Essa informação é importante para mim, essa é uma introdução que eu estou lhe passando, para a gente mergulhar naquilo que Deus colocou no meu coração. Marcos capítulo 1, do 13 ao 15. Depois que Jesus é batizado, Marcos relata: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Irmãos, presta muita atenção nisso. Enquanto Jesus está no deserto, passando por provação, João Batista ele é preso. Enquanto Jesus está no deserto, o que acontece com João? Qual é a distância de idade de um para o outro? Isso, maravilha. Perceba que o ministério de João começa aos 30 anos, assim como vai começar o ministério de Jesus aos 30 anos. Quando João começa o seu ministério dura 6 meses. E ele vai preso. Consegue imaginar um homem que foi profetizado, que foi gerado, e o seu ministério dura apenas 6 meses? E ele é lançado ao cárcere, ele é preso.
Irmão, já pensou, irmão? João, ele se prepara, irmão. Ele se prepara. 30 anos. Para triunfar apenas 6 meses. O que você faria no lugar dele? Aprenda isso, irmão. O tempo de preparo é mais valioso que o tempo da execução. O tempo de preparo é mais valioso que o tempo da execução. João, ele é preso, irmãos. E João nunca ouviu um sermão de Jesus. João é preso. Nunca viu um milagre de Jesus. João é preso. E ele nunca ouviu. Nunca ouviu Jesus dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. João anuncia o Cristo, João fala de Cristo, ele se rende a Cristo, mas ele nunca ouviu sequer uma pregação de Jesus. Só que ele está preso, irmão, sobre ele foi profetizado. João está encarcerado. E ele não tem o privilégio de ver Jesus o visitá-lo. João vai ficar preso no tempo de 1 ano. Quanto tempo? Em 1 ano, ele ouve que Jesus está curando, libertando, ressuscitando, transformando. E Jesus não vai visitar João. Talvez ele está dizendo que Asaf vai dizer no Salmo 83: ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquieta, ó Deus. Percebe, irmão, que aquele que está preparando o caminho está encarcerado. Aquele que é a voz no deserto, irmão, está encarcerado. E lá fora está acontecendo milagre, o sobrenatural está acontecendo, mas nele não está acontecendo nada. E talvez você entrou aqui nesta manhã, no pleno 2025, e você talvez esteja como João. Como assim, pregador? Pastor, eu estou encarcerado, eu estou vendo Jesus operar na vida dos outros, eu estou vendo Jesus fazendo milagre na vida dos outros, eu estou vendo pessoas sendo curadas, eu estou vendo pessoas sendo restauradas, e em mim não está acontecendo nada. Tem um livro que se chama Por que Deus Fica em Silêncio. O autor aborda 3 motivos por que Deus fica em silêncio. Primeiro, por que Deus fica em silêncio? Primeiro, porque no silêncio Deus quer te ensinar. Pastor, eu entrei aqui, Deus está em silêncio. Então Deus está dizendo: eu quero te ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a esperar, ensinar a confiar, ensinar a saber que não é o tempo, ensinar que Ele ainda está no controle, ensinar que Ele não perdeu o controle, ensinar que o silêncio também é uma resposta dEle, te preservando e te guardando. No silêncio Deus ensina. Segundo, por que, irmão, ele fica em silêncio? Porque ele é o contrário de uma miragem. O que é uma miragem? A miragem é uma projeção daquilo que nós queremos que aconteça. Quem vai no deserto começa a criar uma miragem. Como assim? Talvez você está passando por uma luta, uma adversidade, e você está tentando criar uma miragem. Você está tentando criar uma forma que Deus vai enviar a providência, mas Deus é diferente de uma miragem. Como assim? Você não precisa ver para Ele operar. Deus não é uma miragem. Como assim? Você não precisa ver, Ele sempre está agindo, fazendo e operando, mesmo você não vendo, mesmo você não ouvindo, mesmo Ele continuando em silêncio, mas Ele continua fiel, e Ele continua perto de você.
Então, Deus, Ele fica em silêncio porque Ele quer nos ensinar. Ele fica em silêncio porque Ele é o contrário da miragem. E Ele fica em silêncio porque Ele é luz. Sim, todas as vezes que eu e você estamos passando por uma adversidade, todas as vezes que eu e você estamos passando por um período árduo, nós se sentimos em trevas, nós se sentimos perdidos, nós se sentimos sem direção, e Ele está dizendo: eu estou em silêncio, para que no meio desse silêncio que você acha que é uma escuridão, que você acha que é uma treva, eu quero que você encontre a luz, porque eu sou luz, eu sou a resposta, eu sou aquele que não há tropeço. Então, no silêncio, Ele quer mostrar para você e para mim que Ele é luz. Então, dentro desse contexto, irmão João, ele entra em crise. E agora ele chama um dos discípulos. Irmão João, ele é tão eficaz, ele é tão único, que a Bíblia vai dizer que 30 anos depois, Paulo vai chegar em Éfeso, pregando o evangelho. Lá tinha discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista conheciam apenas o batismo de água, mas não conheciam o batismo do Espírito Santo. Perceba, irmão, que João, ele consolidou, ele criou, irmão, discípulos que 30 anos depois tinham pessoas seguindo. Então João agora está quase um ano preso, irmão, e nada acontece. E a pergunta é: por que ele está fazendo na vida dos outros e não está fazendo na minha vida? Eu acredito que você nunca orou desse jeito, irmão, só eu. Eu acredito que você nunca fez esse questionamento: Senhor, por que nos outros e nunca na minha vez? João Batista, irmão, ele é uma profecia, mas ele não é um pregador escatológico. O que é escatológico? Escatologia que estuda aquilo que ainda está por vir. Como profeta daquela época, ele acreditava que Jesus vinha e iria implantar o seu reino naquela época. E João entende: bem, eu estou preso por situação de injustiça, por política, porque João denuncia o pecado do rei. E João agora é lançado no cárcere. Então João está preso por causa de política. Então João fala assim, ele chama 2 dos seus discípulos e manda ir até Jesus, dizendo assim: Senhor, eu estou preso. E se o Senhor implantar o teu reino, agora o Senhor vai se tornar rei. E se o Senhor se tornar rei, o Senhor vai me tirar desse cárcere. Olha só, ele não tinha visão longa. E aí ele pergunta. Foi onde nós lemos. João, volta aí para mim, por gentileza, Lucas 7. Amém, igreja? Amém ou não amém? O 19 diz assim: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? João está dizendo assim: irmão, olha a pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Em outras perguntas é: Senhor, és tu o que é de vir, ou nós devemos esperar outros? João, os discípulos chegam até Jesus no 20, diz: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Irmão, após esta pergunta, irmão, Jesus começa de propósito a fazer sinais. Senhor, João perguntou se o Senhor é. João quer saber? Espera aí. Cadê os
Põe aí o vinho, põe, cadê? Olha lá. Na mesma hora, Jesus falou: cadê os doentes? Cadê? Eu quero orar pelos doentes. E os doentes foram orados. Na mesma hora, Jesus começou a repreender espíritos maus. E na mesma hora, irmãos, Jesus começou a ressuscitar mortos. Na mesma hora. Irmão, perceba, irmão, que Jesus espontaneamente agora começa a fazer sinais e maravilhas na frente dos discípulos de João. Imagine eles voltando agora e dizendo assim: João, tu não tem ideia, João. O quê? Rapaz, a hora que nós perguntou se ele era o que era mesmo, rapaz, ele começou a fazer milagres. Rapaz, tinha uma pessoa lá que não andava, começou a andar. João, tinha um cego lá, começou a enxergar. João, tinha um surdo, começou a ouvir. João, tinha um mudo, começou a falar. João, tá aí, e eu? João, ele pediu para te dizer algo. O quê? Bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Quer dizer que na vida dos outros acontece e eu não posso me escandalizar? Eu não posso ficar revoltado? João, eu não sei. Porque quando os discípulos estão saindo, irmão, Jesus falou, disse assim, anuncia o verso 22. Quando os discípulos estão saindo, depois dos sinais e maravilha. Então Jesus disse, ide anunciar a João, que tendes visto e ouvido, que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, e o surdo ouve, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E o 23. E fala para João, falar o quê? E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Todos esses sinais, Jesus está dizendo para João Batista, são sinais messiânicos. Eu sou aquele que haveria de vir. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Dorme com isso. Tem dias que Jesus vai abrir portas de outras pessoas e não vai abrir a sua. Tem dias que Ele vai curar outras pessoas e não vai te curar. Tem dias que o sobrenatural vai acontecer na vida das outras pessoas, mas não vai acontecer na sua. Tem dias que a fartura vai chegar na vida dos outros, mas na sua vai faltar. Por quê? Tem dia que você vai estar doente e Ele vai pedir para você curar e orar pelas outras pessoas. Tinha um missionário, eu não lembro o nome dele agora, que ele era deficiente, irmãos. E o tempo agravou, ele ficou cadeirante. E ele orava para o cadeirante, irmãos, os cadeirantes se levantavam e andavam. Ele orava para os enfermos eram curados. E ele? Nada. Por quê, irmãos? Quando chegar lá no céu, pergunta para Deus, irmãos. Sabe que Jesus está dizendo assim? Haverá dias que no mesmo ambiente que você está, alguém vai pegar esse microfone, vai testemunhar. Até aquele testemunho que você queria que fosse na sua vida. E você não vai poder dar esse testemunho, por quê? Porque aconteceu na vida do outro e não no teu. Irmão, João não tem dúvida de quem é Jesus. Mas João queria que naquela oportunidade fosse realizado na tua vida. Ele não duvida de quem é Jesus, irmão. Mas ele só queria que o cárcere fosse aberto naquele dia. E quando os discípulos estão indo embora, Jesus fala assim,
E é aqui que eu termino, irmão. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Bem-aventurado é mais do que feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz. Talvez quando os discípulos chegam lá, João fala assim: qual é a resposta que ele tem para mim? João, bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza. Ele vai agir? Não sei se ele vai agir, João, mas ele pediu para te falar: bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza. Eu vou sair desse cárcere, João. Eu não sei se você vai sair do cárcere, mas a pergunta é: bem-aventurado aquele que nele não se escandaliza. Ele vai fazer o sobrenatural na minha vida? Bem, João, eu não sei se ele vai fazer o sobrenatural, mas a resposta é: bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza. Pastor, 2025 será melhor? Eu não sei, mas bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza. Pastor, Deus vai me curar? Bem, eu não sei se ele vai te curar, mas bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza. Pastor, Deus vai fazer o que ele me prometeu? Eu não sei se ele vai fazer aquilo que ele te prometeu, mas bem-aventurado é aquele que nele não se escandaliza. Escândalo, irmão, significa que nós entendemos dentro da nossa linguagem, é aquilo que é a exposição de algo ruim, tropeço. Mas escândalo no grego é um dispositivo da armadilha que aciona a gaiola do pássaro. Lembra? Quem que fez? Quem fez aqui? Ia caçar e... Como é que é o nome lá? Arapuca? Como que amava a arapuca? O pessoal fazia uns cruzamentos lá e no meio colocava ali um aperitivo, um milho ali, e quando o pássaro ele ia, ele pisava em um dos galhos que acionava o dispositivo, e ali a arapuca caía. Então no grego quer dizer o quê? Que bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Jesus está dizendo assim: bem-aventurado é, João, aquele que não cai na arapuca do inimigo. Não, eu vou esclarecer para você entender. Talvez o que o inimigo quer é que você caia na armadilha dele, achando e entendendo que Deus já esqueceu de você, que Deus já rejeitou você e que por você Ele nada vai fazer. Talvez ele até achava que você não viria hoje e você iria cair nessa armadilha do conformismo, mas não para a surpresa dele, você está aqui nesta manhã e Deus está dizendo: não caia nesta armadilha, porque o inimigo quer te enganar e dizer que eu tenho esquecido de você. Talvez você entrou aqui fazendo questionamentos e dizendo: Senhor, 2025 tem sido um ano desfavorável. Irmão, não se prende a ano, se prende dentro da promessa de Deus. O tempo, meses, anos, hora está preso a nós, mas aquele que é eterno, as promessas está preso nele. É na hora dele, no momento dele, quando ele quiser. Pastor, em 2025 me deu razões para eu parar, e eu quero te dizer algo do céu agora. 2026 vai ter razões para você decolar, triunfar e não cair na armadilha do diabo, porque 2026 você vai triunfar em glória, em nome de Jesus. Irmão, Deus não anula dias difíceis, mas como é bom ter Deus nos dias difíceis, irmãos.
Eu lembro que um dia de angústia, um dia de dificuldade, irmão, eu coloquei uma arma na minha cabeça e disse: Senhor, nem Senhor, eu falei, eu vou estourar os meus miolos, porque eu estou desesperado, eu não quero mais viver, eu quero tirar minha vida, eu não tenho prazer. E uma voz diz dentro de mim, irmão, não. Pastor, os dias difíceis parar de permanecer na tua vida? Claro que não. Tem dias difíceis, tem dias ruins, tem dias, irmão, que o choro dura, as lágrimas permanecem, mas nele eu permaneço, nele eu descanso, nele é a minha fortaleza, nele é o meu socorro, nele eu estou escondido, porque nos dias difíceis eu sei que agora eu tenho ele. Diferente daqueles que não têm, você tem. Então, irmão, ele não anula dias difíceis, mas nos dias difíceis nós temos ele. Talvez 2025 o diabo tenha fazido você se escandalizar nele, porque está dizendo nada vai acontecer. Olha para sua casa, olha para sua família, olha para sua situação, o que vale seguir ele? Irmão, Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que do 1 ao 2 há um espaço, e quando Deus se cala, irmão, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Deus cria algo perfeito. No verso 2, há um intervalo do 1 para o 2, Deus se cala, quantos anos eu não sei, e a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia. Irmão, como que pode Deus criar algo sem forma e vazia? O que acontece? Com o silêncio de Deus, aqui, e Deus não se falando, aquilo que era perfeito ficou sem forma e vazia. Deus sabe, se ele se calar por muito tempo, você vai ficar sem forma e vazia. Mas no verso 3, Deus disse, e haja luz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a terra. Irmão, mesmo no silêncio, mesmo a estação permanecendo em silêncio, eu quero dizer que o Espírito Santo ainda paira sobre a tua vida. E é só um pequeno intervalo, porque ele vai agir. Irmãos, que os dias difíceis não façam você esquecer dele. Porque, irmão, dias difíceis nos molda, dias difíceis, irmão, nos faz entrar em contradição, porque dias difíceis nos permite, irmão, perder o controle para saber, irmão, que nós não temos controle de nada, mas que devemos confiar nele, porque ele tem o controle de tudo. E talvez você está dizendo, pastor, Deus não tem razão, eu não tenho razões para confiar em Deus. Certeza disso? Certeza disso? Coloca para mim orar, irmãos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Pedro capítulo 5, verso 8. Nós estamos falando de armadilha, escândalo, armadilha. Olha só como o inimigo é astuto. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio. Irmão, sóbrio. O que é uma pessoa sóbrio? Uma pessoa que ela vai se embebedecer, ela deixa de ser sóbrio. Uma pessoa que está embriagada, ela deixa de ser sóbrio. Ou seja, Pedro está dizendo, seja sóbrio, não vos embriaguei com vinho que há contenda. Ele disse assim, esteja consciente, esteja ciente que Deus está no controle. Ele diz assim, sede sóbrio e depois, eu tenho que ser só sóbrio? Não, ele diz assim, o que mais? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa. Como que o diabo se apresenta? Como que o diabo se apresenta?
Não, igreja, está ali na tela, vamos lá. Como que o diabo se apresenta? Como? Mas não é um leão. Como? Mas não é o leão. Só como? Mas não é o leão. Ou seja, ele quer te intimidar. Mas não caia. Não, irmão, você entendeu? Ele quer te intimidar. Mas não caia. Porque ele não é leão. E aqui é interessante, irmão. Como o leão bramando, buscando a quem possa tragar. É interessante, irmão, que o leão, ele tem vários estágios. Quando ele é novo, ele ataca a sua presa. Por quê? Porque ele quer apresentar a sua energia. Mas a idade chega para ele. E aí quando ele está na velhice, quando ele está vendo as suas presas, e dependendo do lugar, ele se camufla, ele agacha. E as presas não vê, e ele unge. E o medo passa a predominar o ambiente. E a presa agora fica hipnotizado com aquele ungido. Aquele ambiente de medo agora passa a dominar ele ao ponto que as presas vêm em direção dele. E ele traga. O que Pedro está dizendo é: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Pedro está dizendo assim: cuidado com aquele que é o seu adversário. Ele está escondido, ele está lançando você em meio ao caos, ele está lançando você ao meio ao medo, para que você venha se sentir derrotado e vá em direção dele. Porque quando você vai em direção dele, você significa que o medo já te predominou, o medo já tomou conta de você, e você vai em direção dele para ele te tragar. Mas se ele ungir, e você saber que aquele que está em você pode todas as coisas, o medo não vai te dominar, e você não vai cair na armadilha dele. Se coloca de pé, por gentileza. Talvez a armadilha do inimigo é: eu vou fazer ele desistir, eu vou fazer ela desistir. Talvez ele está ungindo. Só que a Bíblia diz que ao derredor e não ao redor. Irmão, por que será? O que é ao derredor e não ao redor? Vem cá, pastor Romildo, por gentileza. Vem cá, Zete. Ao redor é isso. Tá? Ao redor. Ó. Agora fica aqui, Zete. Fica aqui. Eu vou rodar e você roda em volta. Eu vou acompanhar. Ao derredor é isso aqui, irmão. Ó. Eu querendo chegar. Aleluia. Eu querendo chegar. E algo me impede de chegar. Porque, irmão, ao redor daqueles que temem ao Senhor, o anjo se acampa. Se o Senhor é o teu Senhor, descansa. Ei, João, descansa. Por quê? Porque o reino não está apenas nessa terra. Eu estou anunciando as boas novas. O que é boas novas? O evangelho é boas novas. E qual é as boas novas? Que Deus tem coisas novas na tua vida. Deus te trouxe aqui nesta manhã só para te dizer: não caia na armadilha. Se você entrou aqui querendo desistir, aplica o que Abacuque disse. O que é? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira dos campos produz mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não haja
gado. Todavia me alegrarei no Senhor. Feche os teus olhos por um momento. O que o inimigo tem dito que vai fazer? Porque, irmãos, às vezes parece que tudo que ele fala parece verdade. Parece que tudo que ele fala parece verdade, irmão, com os teus olhos fechados. Ele falou para Eva: do dia que comeres desse fruto, certamente não morrereis. E Eva come e aparentemente não morre. Aparentemente parece que tudo que o diabo fala, irmão, parece que é verdade. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio, irmão. Talvez o diabo está dizendo que Deus não se importa com você, que não vale a pena continuar dizendo que é filho de Deus, e talvez o diabo está dizendo, está te vendendo uma falsas ilusões, e dizendo: meu amigo, se acaba neste mundo, a vida é única, é muito curta, vai passar. Meu amigo, deixa eu te dizer, você já escolheu a eternidade, agora você decide onde você vai passar um dia, ou no céu, ou no inferno. A decisão é sua. Talvez o inimigo tenha te seduzido, dizendo: rapaz, não vai ser crente não, rapaz, vai viver a vida é curta, não sei, você só vive uma única vez. Irmãos, mentira. Irmãos, diante desse altar, irmão, eu não me arrependo um ponto desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu abri mão da minha vida para Jesus. Por quê, irmão? Porque o Evangelho de Deus é poder. E talvez você entrou aqui em dúvidas. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. Nele não há dúvida, irmão. Nele não há trevas. Nele não há confusão. E talvez você entrou aqui: pastor, eu estou encarcerado. Descansa nele. Descansa nele. Descansa nele. Haverá um revestimento sobre a sua vida nesta manhã. Descansa nele. Há um refrigério chegando sobre a tua vida. Descansa nele. Para alguns, irmãos, para alguns, Provérbio 25, 25, coloca para mim, por favor, Deliane. Provérbios 25, 25. Eu não estou dizendo que é para todos, para alguns. Para alguns, irmãos, não é para todos. Vai se cumprir isso hoje. Como a água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindo da terra distante. Como assim? Talvez você entrou aqui sequito, necessitado, e a sua alma está cansada, mas tais são as boas novas vindo de uma terra distante. Há uma resposta chegando em tua direção em meia a essa escassez. E essa resposta está vindo de longe. Por quê? Está vindo do trono do Senhor, te trazendo escape, te trazendo resposta, te trazendo uma nova novidade. Sabe aquele dia que você está com calor, que a sua garganta está seca, e você bebe aquele copo de água, aquela água fresca, que aquilo vai saciando a tua sede, vai saciando. Assim, para alguns nesta manhã está acontecendo. Receba isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Você recebe esta palavra sobre a tua vida? Você pode aplaudir o Senhor? Saia com esta palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, e não se escandaliza no Senhor. Amém, igreja?
Amém ou não amém?